Já imaginou você disputar uma Copa do Mundo, representar o seu país e lá dentro ser ameaçado de morte? Pois é, foi isso que aconteceu com os jogadores de Zaire na Copa do Mundo de 1974. O Zaire, atual República Democrática do Congo, entre 1971 e 1997, recebia o nome de Zaire. Durante a época da Copa do Mundo, em 1974, o país era comandado pelo ditador Mobutu Sese Seko, que era conhecido pelo seu autoritarismo e, além disso, também era conhecido no país como Leopardo. A sua paixão pelo animal era tanta que ele tinha até um chapéuzinho feito com pele de leopardo em que ele usava em todas as ocasiões especiais. Tá aí uma foto para vocês verem. Por isso que, inclusive, o uniforme do Zaire naquela Copa do Mundo teve um leopardo na camisa e foi uma das camisas mais marcantes da história do futebol. Você provavelmente já deve ter visto em alguma vez esse uniforme aí. O carisma de Sese Seko estava crescendo e a imagem de força que ele, juntamente com os símbolos de leopardo que ele sempre trazia, estava indo para a população também. Para a população, ele era a pessoa certa que faria o país sair daquela crise instaurada após a saída dos belgas que aconteceu em 1960. Pois bem, o Zaire era um dos centros de atenção da África naquele momento. O governo queria manter a imagem do país limpo e mostrar para o mundo o poder de Zaire, e de certa forma a Copa do Mundo caía como uma luva para essas ideias do governo, de realmente se instaurar e passar uma imagem boa para o mundo. Por isso, investiram bastante no time para chegar longe na Copa daquele ano. Para isso, o governo fez questão de contratar o técnico Vidic, um ex-goleiro da antiga Iugoslávia. O mesmo tinha levado o Marrocos até a Copa do Mundo de 1970 no México. Ele tinha uma moral muito grande lá na África. O Zaire era, inclusive, a primeira seleção da África subsaariana a se classificar para uma Copa do Mundo, já que o Marrocos em 1970 e o Egito em 1930 foram classificados, mas eles fazem parte do norte do continente africano. Na Copa do Mundo, os Leopardos, como eles eram conhecidos, caíram num grupo chato, viu? Caíram no grupo 2, onde tinha Escócia, a antiga Iugoslávia e o Brasil, o atual campeão. A estreia era contra, em tese, o time mais acessível do grupo para o Zaire, era contra a Escócia, mas não foi nada disso e foi justamente nessa partida que o caos começou para o Zaire na Copa do Mundo. Eles perderam por 2-0, mas esse nem foi o principal problema. Após o jogo, já nos vestiários, os jogadores ficaram sabendo de uma notícia nada agradável. Eles descobriram que não iriam mais receber os prêmios, por terem se classificado para a Copa do Mundo. Isso porque a premiação, que era em dinheiro, tinha sido desviada por alguns dirigentes da Federação do Zaire. E eles ficaram revoltados. Então pensa, o clima que já não estava nada legal ficou ainda pior. Eles foram então para o próximo jogo contra a Iugoslávia. E começou estranho também, tá? O treinador deixou o craque da seleção de Zaire no banco de reserva, sem nenhum motivo aparente. O nome do jogador era Adelard Mayanga, mas o apelido, o brasileiro. Pois bem, o jogo deu início e aos 20 minutos já estava 3-0 para a Iugoslávia, até que o treinador substituiu o goleiro e colocou o reserva. Foi a primeira vez na história do futebol que um goleiro foi substituído pelo outro no meio de uma partida por questões técnicas. Aí é aquele negócio, Se já estava ruim com o titular, imagina com reserva. O jogo acabou com um massacre da Iugoslávia, 9-0 sobre o time de Zaire. Ali, Zaire já estava sendo tratada como a chacota mundial e o governo não gostou nada disso. Os jogadores, que já estavam totalmente largados pelo governo e pela federação, receberam uma notícia que é para deixar qualquer um fora do eixo. Receberam uma mensagem vinda de terceiros dizendo que Mobutu Sese Seko tiraria a vida de cada um deles se perdessem por 4 ou mais gols na última rodada. Só vou te lembrar uma coisa. Na última rodada, a seleção de Zaire iria enfrentar a seleção brasileira. Tá, tudo bem, a seleção não vivia o melhor momento de sua história, que inclusive chegava até pressionada para esse jogo. Mas, você não pode tomar mais de 4 gols, senão você vai morrer.
e vai jogar contra a seleção brasileira. É desesperador. Com esperança, foram pro jogo. Jairzinho marcou no primeiro tempo. No segundo tempo, Rivelino fez o 2 a 0. Depois, Valdomiro fez o terceiro em um frango do goleirão. Esse gol fez com que o Brasil se classificasse para a próxima fase. Para você ver, o Brasil estava quase se complicando, então aquele jogo contra o Zaire valia muito para Canarinho, diferente do que muitos de vocês podem ter pensado. Com o resultado para passar, o Brasil esfriou o jogo. E com o resultado para os jogadores de Zaire não irem de Vasco, eles estavam tentando segurar da melhor maneira possível e não levarem um gol. Tudo que os jogadores de Zaire queriam era que a bola fosse para fora, que o jogo terminasse a qualquer momento, não importa o que acontecesse. Mas era nítido que a tensão estava no ar. Esse lance do jogador de Zaire saindo da barreira para chutar a bola antes mesmo do Brasil cobrar a falta representa muito bem essa situação e esse nervosismo que estava no ar. Na época, esse lance foi tratado pela imprensa como uma falta de conhecimento dos africanos sobre a regra do futebol, o que, pelo amor de Deus, mostra uma visão totalmente eurocêntrica do que era e ainda é o futebol e também uma visão totalmente irreal, porque isso na verdade era uma forma de ganhar tempo ali naquele momento de desespero, afinal aquele jogo estava valendo a vida para os jogadores de Zaire. Bom, o jogo terminou assim então, 3 a 0 para o Brasil classificado para a próxima fase, e os jogadores de Zaire ao menos saíram com o vírus da competição. O Zaire terminou a Copa com 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado e 14 gols sofridos. Uma vergonha mundial. E depois do Campeonato Mundial, praticamente todos os jogadores ficaram na miséria, foram largados. O ditador Mobutu foi deposto em 97 na Primeira Guerra do Congo. E a seleção de Zaire e mais pra frente a República Democrática do Congo jamais teve um desempenho igual àquele. Ou seja, nunca mais foram para nenhuma Copa do Mundo. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante a, quem sabe, melhorar a qualidade da imagem, do áudio, da iluminação, de qualquer coisa. Se você puder dar uma força, valeu, tamo junto. Compartilha com alguém também, vai que alguém não sabe dessa história.